Ora, bem-vindos ao nosso podcast 433 Losango, o terceiro episódio. Dou as boas-vindas ao Bruno e ao Gilberto e, como sempre, vamos falar dos temas que mais nos chamaram a atenção durante a semana. Hoje, no nosso segmento principal, vamos falar de treinadores de futebol, desde as credenciais, às polémicas que surgiram na época passada, alguns ódios de estimação, quem sabe, logo veremos. Iremos também fazer uma pequena antevisão da Série A. O que é que podemos esperar? Se será a Juventus e o resto, ou se este ano teremos alguém que se intrometa realmente na luta pelo título. E ainda falar do início da Liga das Nações e do jogo de Portugal contra a Croácia, que acabou com a vitória da seleção por 4-1. Mas vou começar por dar a palavra ao Bruno, em que a pergunta que eu te faço é, Bruno, na última semana que passou, que temas mais te chamaram a atenção no mundo do futebol? Bom, começando, queria dar aqui a nota de Portugal, bicampeão europeu de futebol de praia, não é propriamente futebol de 11, mas é sempre ganharmos mais um título, e principalmente a nível de seleções, é sempre importante e é sempre de realçar que conseguimos e relembrar que já tivemos o melhor do mundo no futebol de 11, no futebol de praia e no futsal ao mesmo tempo, que não é para qualquer país. E depois realçava as contratações que foram feitas ao longo da última semana por equipas portuguesas, nomeadamente a contratação do Rami pelo Boa Vista, que é um campeão do mundo em título. Pode ser uma contratação um pouco problemática, porque este rapazinho já tem um passado, tem um histórico de causar vários problemas, digamos, extra-futebol nos clubes por onde passou. Mas se vier com a cabeça num sítio para jogar futebol e preocupar-se por isso simplesmente em jogar futebol, a qualidade dele é inegável. E para uma equipa como o Boa Vista, que quer chegar um bocadinho mais acima, é uma contratação muito interessante. Da mesma forma, a contratação do Ricardo Quaresma pelo Vitória é excelente notícia. Ricardo Quaresma volta ao futebol português. Aquela equipa também, como eu já disse, muitos jovens interessantes e agora com uma frente de ataque com o Marcos Edwards de um lado, o Ricardo Quaresma do outro, basta lá ter um ponta de lança mais ou menos na frente, aquilo é capaz de se tornar engraçado e de se tornar um bocadinho perigoso para quem joga contra eles. Acima de tudo era isto. Estas contratações são interessantes. Vamos a ver o que mais virá e depois também o lado inverso que serão as saídas, mas aí também deixo um bocadinho para o Gil falar. Gil, do teu lado. Então é assim, antes de mais uma vez aqui presente convosco para mais um 433 Losango. Agradeço também a vossa companhia. Eu vou falar, como não podia deixar de ser, das transferências que se verificaram no Futebol Clube do Porto para o Wolverhampton. 2 jovens, Fábio Silva a título definitivo por 40 milhões de euros. Não deixa de ser um valor estranho para um miúdo que marcou 3 golos em 21 jogos, se não me engano. E o Vitinho, que foi emprestado, está confirmado também, que foi emprestado para o Wolverhampton com opção de compra por 20 milhões de euros. Isto vem um pouco no seguimento daquilo que já tínhamos aqui falado na altura em que fizemos a divisão da Primeira Liga, que o Porto provavelmente, para manter alguns dos pesos pesados, iria vender os jogadores mais jovens. Isso está-se a verificar. Curiosamente, dois negócios que têm em todo o aspecto a chancela de Jorge Mendes. Vamos ver se virá aí mais algum e se facilmente o Porto conseguirá ainda renovar com alguns dos pesos pesados do plantel para os manter para a próxima época. Muito bem. O que chamou a atenção foi as transferências. Realmente, a esta altura do ano, não há mais nada que nos chame a atenção, há que ser sincero. Mas, Houve o passo atrás do Messi. assim, esse também isso já não é uma notícia, já era uma coisa expectável. Nós aqui falamos sobre isso e que ia eventualmente acontecer exatamente isso. Portanto, não era nada. 700 milhões, como eu vos disse outra vez, ia ser muito difícil. Vocês concordaram e também debateram sobre isso e realmente foi um bluff que não lhe correu muito bem. Largamos Portugal e o Messi e vamos ver o que é que a Série A
pode trazer de novo na próxima época. Gil, é a Juventus e mais uns quantos, ao Inter, Milan. Podemos contar com essas equipas para se intrometerem na luta pelo título, ou vamos entregar já Cristiano Ronaldo nas faixas de campeão? Não, penso que este ano, aliás, no final da época passada, o Milan ainda, o Inter ainda pôde aspirar a mais qualquer coisa, mas não aproveitaram que o treinador da Juventus era um senhor chamado Sarri, que fez um trabalho, apesar de ser campeão em Itália, não muito famoso para os Norte de Turim. Mas acredito que o Inter de Milão, que também teve uma grande polémica com o seu treinador, no final da época toda a gente garantia que Conte ia sair em desavenças com a direção, afinal Conte fica mais um ano. Vamos ver se a direção lhe vai dar os presentes que ele quer para tentar atacar o Scudetto. Não esquecendo que em Milão também há uma aposta forte esta temporada. E a Juventus fala-se de uma companhia para o Cristiano Ronaldo no ataque, fala-se em Luís Soares, fala-se em Cavani. Vamos ver. É assim, eu acho que este ano a Série A vai ser mais equilibrada. Apesar de a Juventus vai ter um treinador inexperiente, mas que foi um grande jogador de futebol. E normalmente toda a gente sabe que aqueles jogadores daquela posição de terreno normalmente dão treinadores. O Pirlo é uma lenda do futebol mundial. Assume o seu primeiro grande desafio, ainda por cima com a Vecchia Senhora, com o melhor jogador do mundo no plantel. E ele próprio já o afirmou, que agora vai ser Ronaldo e mais 10, porque é por aí que a coisa tem que ser feita. E provavelmente poderão descurar o Scudetto para atacar uma Champions. Epá, acredito que o possam vir a fazer, porque já são campeões há 8 temporadas seguidas, se não me engano. E este ano, para ganhar a Champions, acredito que eles possam até em certa parte deixar um bocadinho lá do campeonato para atacar a orelhuda. Bruno, o que é que estás à espera da Série A deste ano? Lá está. Aqui a grande dúvida é ver o que é que o Pirlo vai conseguir fazer com a Juventus. Se vai... Se bem que a Itália, lá está, já temos uma longa tradição deles dar a hipótese aos jogadores, quando se retiram, de rapidamente assumirem um cargo de treinador. Já tivemos vários exemplos disso ao longo dos últimos tempos, com o Montella, o Gattuso, os dois Inzaghis, Di Francesco, Mihailovic. Portanto, já é algo habitual na Série A. Mas há sempre aquela curiosidade, lá está. A Juventus tem um plantel fantástico e falta ver quem é que lá vai chegar ainda. Mas, e quando o Gil falou Quem vai deles, sair? quem vai sair? Por exemplo, quando eles porem um bocadinho de parte a Série A para atacar a Liga dos Campeões, sim, não ponho isso, não me parece descabido. O problema é que o pôr de parte, aqueles suplentes são suficientes para ganhar a Série A também. Eu dou um exemplo, imaginando que eles vão jogar com o Cristiano, um ponta de lança que se fala que eles querem contratar, seja ele o Dzeko, o Suárez, o Cavani, o Morato, seja lá quem for que já se fala, e depois com o Dybala na outra faixa, sobram só, neste caso, suplentes do Dybala, digamos assim, tem só o Douglas Costa, o Bernardeschi e o Kulusevski, que muita gente está a esquecer que já está contratado para as Juventus e que é um miúdo sueco, que esteve ainda emprestado ao Parma este ano e que joga muito mesmo. Eu acho que o Kulusevski vai se manter mais uma época em Parma, ainda por empréstimo e só depois na Pois, próxima. lá está, vamos a ver se... lá está, vai haver mexidas. Estes negócios estranhos em Itália Mas tem lá muita qualidade espalhada para aquele banco fora. Portanto, jogar com os suplentes, digamos assim, para o campeonato, para os titulares para a Liga dos Campeões, não parece ser grande problema. O Inter, lá está, vamos a ver se o Conte se mantém ou não, acredito que sim. A contratação do Hakimi acho que é muito importante naquele esquema tático em que ele joga. Vai pôr aquele lado direito a fundo. Ele se dá à procura de alguém que faça o mesmo do lado esquerdo. Falava-se no Kolarov, que já não tem pernas, na minha opinião, para aquilo, mas mantém mais ou menos a equipa do ano passado, à partida, sem grandes mexidas, mais um ano de trabalho em cima, vai estar na luta. O mesmo com o Lazio,
conseguiu manter o Ciro Immobile, que era ali a grande dúvida se ele sairia ou não. Já renovaram com ele, mantém mais um ano. Vamos, ali a grande dúvida até agora será talvez o Milinkovic-Savic, todos os anos também é falado que vai sair da Lazio. Por lá vai continuando. Mas lá está, fizeram uma excelente temporada o ano passado. Mais uma vez acredito que vão lá estar na luta. O mesmo em relação à Atalanta, que é aquela equipa, como nós já aqui falámos mais do que uma vez, sem grandes vedetas, mas que funciona como equipa. Perderam já o lateral direito, mas vão substituí-lo da mesma forma e continuam, acho que vão continuar. O Gasperini tem feito um trabalho fantástico. O Milan, se realmente vier a confirmar a contratação do Tonali, acho que aquilo vai ser bastante engraçado este ano. O Pioli tem feito um trabalho fantástico naquela equipa. Desde a chegada do Zlatan, aqueles meninos começaram a ganhar um bocadinho mais de time e aplicaram-se um bocadinho mais. A equipa tem jogado muito bem. Ali, acho que vai criar a dúvida se ele vai mexer no esquema tático ou não. Porque habitualmente ele jogava num 4-2-3-1 e chegando o Tonali, eu acho que ele vai ter que mexer e vai ter que passar a jogar num 4-3-3, porque nem o Benasser nem o Kessie vão para o banco para entrar o Tonali e acho que vão ter que jogar os três. E vai ter que sair ali o médio mais ofensivo. Acho que vai ter que sair para jogar aqueles três ali no meio campo, dar um meio campo mais robusto, mais forte e dá mais liberdade depois aos três da frente, aos dois alas principalmente, para tentarem resolver. Não te esqueças do menino que chegou agora ao Milan emprestado pelo Real Madrid, o Brahim Dias. Sim, também, mas lá está. No primeiro jogo já mostrou que vem ali que Esse não está a Milan prometer- já promete há algum tempo esse rapaz. O Milan está a fazer, para mim, uma mistura muito engraçada entre jogadores veteranos e experientes e depois muitos miúdos promissores que podem vir ali a fazer coisinhas engraçadas. Já para não falar naqueles que estão lá da formação, porque o Maldini o terceiro, tentado fazer a pré-época e já tentado a mostrar que o nome não está lá por acaso e que mantém a senda. E tem lá também o Bellodi, se não me engano, que é um central canhoto também, muito bom jogador. Tem lá miúdos engraçados e tem lá muita qualidade também a sair dali. Outra interrogação para mim será o Nápoles, que o Gattuso acho que pegou cedo demais na equipa do Milan, mas tem vindo a mostrar a equipa sempre muito organizadinha. Perdeu o Alain, contratou aquele Osimhen, contratou uma moto lá para a frente. Vamos a ver, lá está, que mais mexidas vai haver. Acho que sim, que vai descer um bocadinho, porque também, lá está, Milan mais forte, Inter mais forte, Lazio mantém. Lá está, há muitas equipas fortes ali. A Roma do Paulo Fonseca, muita dúvida de quem vai sair, porque sair o Dzeko, como se fala, não sei se terão depois arcabouço financeiro para conseguir contratar ali alguém que faça a diferença como ele faz. Sair o Kolarov também é alguém também experiente que ali naquela ala esquerda. Pelos vistos consegue manter o Zaniolo e se calhar é a melhor notícia. Ele recuperar de lesão é um jogador também fabuloso e que mexe muito ali, mas lá está. Tem ali um rol se calhar de 6, 7 equipas que estarão ali para mim, atrás das Juventus, que a não ser que o Pirlo a coisa corra tremendamente mal, aposto neles para mais um ano serem campeões. Só para terminar este ponto, ao menos que haja alguma competitividade, quer dizer, porque aquilo que se viu nos últimos anos é que o ano passado teve pouco, o escorregão teve pouco, quase a acontecer, mas também com o Sarri era impossível não acontecer escorregões e problemas, mas pronto, de qualquer das formas teve quase, mas este ano parece que finalmente vai haver alguma competitividade num campeonato que já foi o melhor do mundo. Mas uma equipa que tenha o Cristiano arrisca-se sempre a ser campeã mesmo jogando mal. Só. A coisa pode não correr muito bem, mas que as individualidades só têm. Eu ia dizer, pronto, estou aqui a investigar e dizem que Dzeko na Juve é dificilmente, mas que que a Roma agora se vira para Depay, apesar do Barcelona também estar interessado no jogador do Lyon. Vamos ver, se Depay for para a Roma, é uma grande adição naquele ataque. Foi um dos rumores que apareceu esta semana, que Depay poderia ir para o Barcelona por 40 milhões. Depay, Zaniolo e Dzeko, sim, dá um ataque também engraçado. Dá um ataque engraçado.
Da está pá, iria engraçado. sempre acrescentar a qualidade, fosse qual foi a equipa que ele entrasse. Pronto, e há bocado o Bruno antecipou-se a mim, eu ia para falar do Daniel Maldini, pronto, mas o Bruno falou, é um nome que não pode passar em claro e provavelmente eu pessoalmente vou acompanhá-lo com muita atenção, apesar de jogar numa posição diferente do pai, mas acredito Nada a que lá ver, está. nada a ver. Neste caso, parece que, como o Bruno disse bem, o nome Maldini não está lá por acaso. Pronto, Mas vou mais uma acompanhar geração. mais uma Sim, geração. ele tem vindo a Depois mostrar do já nas Cesare e camadas do jovens. Paulo, veio o Daniel. Pronto, vamos ver. Lá está. Tive curiosidade de acompanhar um pouquinho das camadas jovens também no Milan, este jogador, e ele já vinha a mostrar há algum tempo que tem qualidade. E se tiver, lá está, tendo a cabeça no lugar, com certeza, o pai não vai deixar aquilo fugir do sítio. Tem pernas para andar, digamos assim. Neste Muita caso, o qualidade. peixe sabe nadar. Não se Vamos- tem vamos- visto vamos isso a- muito, não se tem visto isso e muito no vamos, mundo do futebol ultimamente, mas pode ser que este, como o pai também fugiu um bocadinho à regra, porque o Cesare Maldini também foi um excelente jogador e o Paulo foi o que toda a gente sabe. Vamos ver então. e curioso para ver o que o Rafael Leão vai fazer ali também. Aquecer o banco. Bom, outro dos temas Não grandes Ter deste último fim de suplente do semana Zlatan não é vergonha nenhuma. foi realmente o começo da Liga das Nações. Portugal começou em grande estilo, com uma vitória 4-1 da Croácia. Quando analisámos a convocatória, vocês foram unânimes e realmente Portugal está em muito boas mãos. Fernando Santos pode ficar completamente descansado, por talento realmente não lhes falta. Mas não foi só Portugal que se destacou este fim de semana, pois não, Gil? É assim, a vitória de Portugal frente ao vice-campeão do mundo, claro que, e pelos números que foram, por 4-1, ainda por cima num jogo em que não esteve Cristiano Ronaldo e em que Fernando Santos surpreendeu um pouco com o 11 que apresentou. Vamos ser honestos. Ninguém estava à espera de ver António Lopes na baliza. Cancelo, se calhar, não foi uma surpresa tão grande e fez um grande jogo e um grande gol. O Rafael Guerreiro, do outro lado, é o que se sabe, é o costume. O É o Jota, preferido do Bruno. na frente, um ataque completamente renovado com Bernardo, João Félix e Diogo Jota. O que é que a gente pode dizer? Epá, acho que o futuro da seleção portuguesa é brilhante, tem tudo para ser brilhante. Mesmo Com sem Trincão e Cristiano, Guedes no banco, se faz favor. e o Trincão entrou, e depois Danilo a titular, que se calhar ainda foi a maior surpresa, que terá Sim. sido o Danilo a titular, que também eu pessoalmente não esperava, e depois Bruno Fernandes no meio campo, a pegar na batuta, na ausência do Ronaldo, e depois a coisa correu bem. Foram 3 bolas ao ferro, foram 4 golos marcados, podiam ter sido muitos mais. A Croácia poucas cócegas fez a Portugal e foi o resultado de justiça. Surpresas. Epá, neste momento a Alemanha pela negativa tem 2 empates, mas não nos podemos esquecer que a Alemanha neste momento era para dar a disputar a Série B da Liga das Nações. Porque a Alemanha tinha ficado em último lugar no grupo deles. Não há aquelas contas mirabolescas que a UEFA às vezes costuma fazer para safar as melhores seleções. Na Alemanha continua na elite, mas já leva 2 empates. Esta noite também já houve jogos. A Itália venceu na Holanda, se não me engano, pelo menos estava a vencer muito perto do final na Holanda, aliás, nos Países Baixos, porque eles agora já não são denominados de Holanda. Estava a vencer por 1-0 num terreno Ganham difícil. 0. Ganham 1-0. Aí a Polónia foi ganhar à Bósnia. Estes foram os jogos da elite, digamos assim, da Liga A desta noite. Dos resultados do fim de semana, epá, é como eu digo, os empates da Alemanha terão sido talvez os mais surpreendentes. A Inglaterra ganhou no último minuto a jogar com 10. A França, em serviços mínimos, foi ganhar 1-0 à Suécia. Penso que Portugal, num grupo que aparentava ser complicado, num dia bom, podemos arrumar com a França e podemos ficar em primeiro no grupo. Ainda vamos jogar com a Suécia, que a jornada é dupla. Tivemos também a Espanha que ganhou por números confortáveis no fim de semana, com Ansu Fati a estrear-se já como o mais novo jogador a marcar para a seleção. Não nos podemos esquecer que a Espanha teve a ganhar teve a perder até aos 94 minutos com a Alemanha. Acaba por empatar mesmo a acabar o jogo.
Mas pronto, a Espanha sempre no seu diapasão, com o Luís Henrique a apostar nos miúdos. Uma seleção espanhola muito diferente do que nós estávamos habituados a ver. Mas lá está. Foi o Ansu Fati a fazer já o jogo que foi no segundo jogo e a Espanha neste momento já leva 4 pontos. Bruno Sérgio Ramos consegue molhar a sopa 2 vezes também. Aparentemente já é o defesa que mais vezes marcou por seleções. Isso também já não é novidade. Começa a colecionar recordes na defesa a nível de marcação de golos. Vai lá, não é de vermelhos. O que é que te chamou a atenção não, nesta jornada? Sim, Sérgio é Ramos indiscutível que a qualidade estará ali. marcando. Exatamente. Lá está, mais uma vez, a qualidade que Portugal mostrou. Acho que temos inúmeras opções, como já tínhamos dito, e podemos estar perfeitamente descansados. Não falta um jogador, falta outro por lesão, por castigo, por opção, e temos sempre a seleção a jogar um bom futebol e temos muita qualidade. Eu gosto especialmente desta competição, apesar de ser uma novidade, por uma coisa. Que isto permite haver aqui um bocadinho mais de competitividade e mais de equilíbrio, principalmente com aquelas seleções ditas mais fracas, que normalmente, quando se calhavam numa qualificação para um europeu ou para o mundial, e estou-me dando alguns exemplos, tipo um Luxemburgo, um Liechtenstein, por aí, calhavam naqueles grupos em que, pronto, era tentar não levar uma tarefa muito grande na maioria dos jogos e depois tinham ali um joguinho ou coisa assim que poderiam tentar pontuar. E basicamente era isto. E agora, organizado como está por divisões, estas equipas jogando entre si permite que eles também ataquem, que tentem ganhar jogos, e isso pode permitir também um desenvolvimento maior dos jogadores, em vez de estarem sempre 10 jogadores ali à frente da área, tentar não sofrer um golinho, e pronto, acho que isso será importante. Surpresas, lá está, sem dúvida, para mim, a surpresa da Alemanha, que, por baixo, se bem que nesta altura também, por ser uma fase um pouco estranha de temporada, que isto nem é pré-época, é tipo pré-época misturado com o final da época, tudo ali ao mesmo tempo, que dá com que as convocatórias sejam também elas um pouco estranhas. E na Alemanha, principalmente, isso reflete-se também bastante também por o Bayern ter chegado onde chegou na Liga dos Campeões. Para mim, a convocatória do Bale não faz... Eu sei que o Bale é um ídolo no país de Gales, mas o homem que passa uma temporada inteira na bancada do Bernabéu, é que a maior parte das vezes não foi no banco, e é convocado e é titular na seleção. Isto me causa-me alguma confusão. Mas pode ser só a mim, mas acho um bocadinho estranho, no mínimo. Bruno, o homem dorme no banco, o homem joga golfe, queres que esteja em melhor forma que isso? Quero portar sem nenhum ritmo de jogo. Ponto. Claro, óbvio. Ponto. Ele pode. Lá está. Eu acho que o Bale é um jogador fabuloso quando tem a cabeça no sítio e fantástico. Só que lá está. Ele aguenta tipo meia hora a jogar a fundo e o resto depois está lá, como costuma dizer, à espera que, olha, venha aqui ter a bolinha e eu nem para trás nem para a frente, fica ali quietinho. Se me permitem, Se aparecer um daqueles só dizer o livros. seguinte sobre o Bale. O Bale, para mim, é o típico jogador que desistiu. Sim, Desistiu. sem dúvida. O Bale desistiu. E quando estiver em Madrid, ele vai continuar a desistir. Ele não quer estar em Madrid, ninguém o quer em Madrid, ninguém vai pegar naquele vencimento, que ele não vai baixar o vencimento dele. Óbvio. E ele desistiu do futebol. É um dos maiores desperdícios de talento que eu vi na minha vida, é o Gareth Bale. Só que a questão é, ele ser convocado para a seleção é a mensagem que isto passa, por muito, lá está, não está em causa a qualidade, obviamente é a seguir ao Giggs, para mim é o melhor jogador galês. Só Sim. epá, a mensagem que isto passa para os outros jogadores, que ok, ele, perdoe-me o exagero, mas é quase, desde que eu esteja equipado, ele vai lá para dentro e pronto, não há dúvida, é sempre convocado, pode ir de moletas quase para dentro do campo, está tudo bem, porque ele joga. E os outros podem fazer a temporada que fizerem que não tem lugar. Isso para mim não faz sentido. Mas de resto... Bruno, e hoje uma notícia, deixa-me só... Vítor Bahia e Ricardo. Porque hoje vi a notícia há bocado o senhor Mbappé testou positivo para a Covid. Portanto, era uma excelente altura para nós jogarmos contra a França. Era fantástico, mas por acaso não temos essa sorte. Que era um bocadinho mais fácil sem ele. Deve ter estado na festa do Paris Saint-Germain em Ibiza. Já é o sétimo do Paris Saint-Germain a testar positivo.
como é óbvio, nós desejamos as melhoras de Mbappé e todas as pessoas infectadas Claro, com obviamente. Covid-19. Obviamente. Mas, Mas Vasco, eu ia só dizer uma questão diz. ia picar aqui o Bruno um bocadinho, que ele diz que a seguir ao Giggs, o Bale é o melhor jogador ganense de todos os tempos. Bruno, tu como Eu adepto não do disse todos os Liverpool, tempos, disse que eu tenho o Gary Speed também, que foi um fantástico jogador, obviamente. eu ia pegar no que vestiu a camisola do Liverpool, o senhor Ian Certo, Rush. está bem, não ponho isso em causa. Atenção, eu não disse que era o melhor de sempre. Mas eu, talvez a seguir ao Giggs seja aquele que, com um potencial de jogador, lá está. O Bale, se tivesse mantido o nível que apresentou no Tottenham, O segundo lá melhor pé está. esquerdo do país de Gales. Pronto. O Vá. segundo melhor pé esquerdo do país de Gales. É melhor dizer assim. Depois que eu acho que o Rush era destro, portanto, Um, ainda houve o Mark Hughes, também era esquerdino. Sim, também. Também era mauzinho. Lá o está. Manchester Memory United lane, realmente. memory O lane. United realmente teve sorte com as aquisições que fazia ali daqueles lados em Gales. Realmente foi bem pescado. Realmente. Eu agora eu gostava o segmento principal realmente cativa-me bastante o tema de treinadores, o Gilberto, com a experiência que ele tem a treinar e com os conselhos as leituras que eu fazia, tenho muito interesse em ouvir o Gilberto falar sobre essa temática dos treinadores. E eu vou pegar no tema que dominou, a meu ver, pela negativa, porque não acho que tenha trazido nada de positivo, a questão das qualificações para desempenhar as funções, especialmente em Alvalade, foi uma coisa, o ano passado dominou as notícias. Eu lembro de falar muitas vezes, fora deste contexto, como é óbvio, com o Bruno, e que realmente era impressionante, e foi um problema que se manteve, e não foi só no Sporting, e a dança das cadeiras que se assistiu em Portugal. O Bruno tem um exemplo que falou num dos episódios, que foi um treinador acaba de ser despedido de um clube e vai treinar a equipa que vai jogar contra o seu anterior clube na semana seguinte. Portanto, isto são exemplos, nada trazem de positivo para o futebol. Gilberto, um, isto está a melhorar, vai continuar a descambar. O Se que é queres que que eu tu vais diga, dizer sobre isso? sinceramente, não sei. Não sei porque todos os dias assistimos a treinadores qualificados e com histórico e com nome a ficarem de fora de clubes para colocar treinadores que ou ainda não têm as qualificações ideais para estar, por exemplo, na Primeira Liga, mas depois há outros que já deram provas que poderiam lá estar, mas que não podem fazer os cursos porque não têm todos os requisitos que a Federação Portuguesa de Futebol pede para fazer os cursos de terceiro e quarto nível. Antigamente tínhamos muitos treinadores que iam fazer o terceiro e o quarto nível para o estrangeiro e eu penso que isso possa voltar a acontecer, porque o que a gente tem visto está-se a tornar um pouco como o exemplo do futebol brasileiro. No futebol brasileiro há ali um grupo de 30 treinadores e lá está, é aquela dança das cadeiras, toca a música e os primeiros que se tentarem são os que ficam. Mas são sempre os mesmos. O Jorge Jesus no ano passado veio quebrar um bocadinho esse ritmo, mas ele agora vai-se embora e o que é que aconteceu? Pronto, o Flamengo foi buscar o Domenech Torrent, mas o resto continua a ser sempre a mesma coisa. E isso está-se a começar a ver em Portugal também. O Sporting, por exemplo, no ano passado teve 4 treinadores, sendo que 2 deles não tinham o quarto nível. O caso do Silas e do Rubén Amorim. O Silas, curiosamente, na altura que ainda estava no Setúbal e quando começou no Setúbal, no Belenenses, perdão, começou esta polémica com o Rubén Amorim, quando o Rubén Amorim estava ainda no Casa Pia, se não me engano, que ele foi castigado por estar no Casa Pia ainda sem a devida qualificação para estar a treinar. O Silas veio com esta excelente desculpa. Eu deixei de jogar à bola aos 40 anos, vão-me exigir 10 anos a estudar para ser treinador na primeira divisão. Epá, eu aí tenho que discordar um bocadinho com o Silas, porque há pessoas que abdicam de uma carreira de futebolista ou porque não têm jeito, ou por causa de uma lesão com 22 ou 23 anos e vão estudar para isso, para se tornarem treinadores de futebol. O Mourinho, toda a gente sabe, nunca foi nenhum craque. E no banco viu-se, e vai-se vendo as coisas que ele é capaz de fazer. Portanto, acho que um bocadinho esta desculpa que o Silas deu na altura da problemática do Rubén Amorim no Casa Pia é uma desculpa que para mim não cola. Porque
aos 50 anos, quem é que me vai dar trabalho? Eu deixo de jogar a bola aos 40, vão-me exigir 10 anos para. Depois temos o caso que eu já falei aqui numa outra edição do treinador nacional, o Luís Freire. É um jovem treinador que já tem não sei quantas subidas de divisão em todos os níveis, desde distritais, desde Campeonato de Portugal e agora na segunda liga. Estava com o Nacional em primeiro, tanto que o Nacional vai estar na primeira liga. E o rapaz vai ter que ser o diretor, o delegado ao jogo, porque não consegue ir fazer o terceiro nível porque aparentemente não tem as qualificações, não tem internacionalizações. Epá, isto é muito complicado e ainda o João Henrique, que eu falei aqui num outro programa, que era um dos injustiçados, que depois das duas excelentes épocas que fez no Santa Clara, ficou fora da dança das cadeiras. O João Henriques realmente falou nisso. Ele dedicou uma carreira de futebolista muito cedo para se dedicar ao estudo, para chegar onde está. Levou muitos anos a chegar onde está e agora de repente ele faz duas épocas fantásticas e corta-lhe as pernas. É muito complicado. Isto não quer dizer que os que vão para lá não tenham capacidade. É um tema muito sensível e que nos dava muitas horas para discutir. A discussão de um lado dos ex-jogadores, a discussão do outro dos treinadores que fazem formação desde cedo nas faculdades, depois gastam balúrdios por tirar um curso de primeiro, segundo e terceiro nível e quarto nível principalmente, não é barato. E as associações vão-se também fazendo valer disso, e a Federação vai-se fazendo valer disso. É algum dinheirinho que entra, mas se calhar lá está, por ser algum dinheirinho que entra e haver gente com vontade de pagar para terem essa qualificação, para poderem estar na Primeira Liga à vontade, e se calhar depois lá está, o que acontece com o Luís Freire. Não podes fazer porque não cumpres todos os requisitos. Bruno, tu colherada neste assunto. Acima de tudo, o que me salta à vista aqui é a falta de regras, digamos assim. Porque a regra existe, está escrita, sim senhor, não tem a devida acreditação, não pode ir treinar, mas depois vai como delegado ao jogo, vai como treinador adjunto, dá-se a volta de outra forma e ele vai treinar na mesma. Mas está, toda a gente sabe que o treinador principal do Sporting é o Ruben Amorim, toda a gente sabe que o Silas era o treinador principal do Belenenses e depois do Sporting, toda a gente sabia que o Custódio era o treinador principal do Braga a dada altura, e o não era Custódio por nem o aí... nível não tinha. Exatamente, e não foi por aí que eles não puderam exercer o cargo. Ou seja, as regras estão no papel, mas não são aplicadas. Se calhar convinha rever algumas dessas, para já aplicá-las, ponto número 1, que é sempre um bom princípio, se elas estão escritas, aplicá-las. E segundo, rever algumas das regras na minha opinião, se podiam melhorar. Olhar para os exemplos que temos nos outros países também e aplicar algumas regras que acho que têm alguma lógica. Por exemplo, em Espanha, um treinador só pode treinar uma equipa. Se o treinador é despedido, não pode treinar outra equipa durante essa temporada. Só pode treinar na temporada seguinte. O que evita desde logo aqueles berbicaches de vai treinar a equipa que treinou anteriormente, vai jogar contra a equipa que treinou anteriormente e afins. E a Itália, se não estou em erro, esta não tenho a certeza, mas se não estou em erro, cada equipa só pode ter 2 treinadores numa temporada. O que é que acontece? Por isso é que muitas vezes depois volta o treinador que foi despedido no início do campeonato, Conhecia essa regra, por depois acaso. volta para o final porque não podem contratar mais ninguém. Isto também obriga, parecendo que não, os dirigentes a pensarem 2 vezes antes de despedirem um treinador e antes de contratarem também um treinador. Que esse é outro, para mim, dos grandes problemas cá. Despede-se um treinador só por 2 razões, é por tudo e por nada. E muitas vezes não se olha a quem é que estamos sequer a contratar. Contrata-se por contratar. Para mim, tem lógica que... e temos exemplos do contrário, atenção. E para mim, um exemplo, para tentar explicar aquilo que eu quero dizer, um clube muitas vezes vai contratar um treinador só porque sim, entre aspas, claro que vai olhar para o seu currículo, para a sua capacidade, mas transpondo isto para uma realidade para ser mais fácil de entender. Um clube em Portugal, se for preciso, começa a temporada com um Simeone, entretanto despede o Simeone e vai buscar um Guardiola, que é o completo oposto, e depois acaba a temporada com o Mourinho. Ou seja,
os dirigentes têm que também ter uma ideia para aquilo que querem para a sua equipa e o treinador, o perfil do treinador tem que ir ao encontro daquilo que eles procuram. Porque isto depois tem implicações, lá está. Um treinador do género, estou a dar o exemplo do Simeone, um treinador mais defensivo, quer um plantel formado por jogadores com características completamente diferentes daqueles que quer um Guardiola, como é óbvio. E nós cá vemos muitas vezes essas mudanças que temos um treinador que até gosta de ter a bola e tal, jogar a partida de defesa, sair a jogar lá atrás e depois a seguir vamos jogar aquilo que não é jogar fechadinho, vamos jogar em contra-ataque e está tudo bem. Também aí não há critério. E outro pormenor que eu acho que também tem que mudar um bocadinho é a mentalidade dos próprios treinadores e serem verdadeiramente colegas uns dos outros e serem mais unidos, porque eu não me esqueço daquilo que se não me engano, foi o Folha, exatamente, que disse quando, na altura que se falou da possível despedimento ou não dele do Portimonense, quando ele já estava a ser contestado, eu lembro-me de ele dizer, pá, se for para vir embora, não tenho... Disse qualquer coisa deste género. Não me lembro bem das palavras, mas foi qualquer coisa do tipo, pá, não tenho qualquer problema de me ir embora, se o problema sou eu, mas pelo menos é de consciência tranquila e que ao contrário de alguns colegas meus, não me estou aqui a oferecer a nenhum presidente, nem a nenhuma direção, a dizer, olha, se quiser eu estou aqui. Que isso, a tal dança das cadeiras também parte um bocadinho por aí. Porque acho que aqueles que estão de fora, durante muito tempo, também estão. Olha, não se esqueçam que eu estou aqui, se for preciso. Basta ali um treinador ter 2 ou 3 maus resultados que automaticamente se fala na substituição de treinador, porque também os outros estão automaticamente a oferecer-se. E lá está, acho que acima de tudo essas regras, como eu falei, temos que olhar lá para fora não só para os exemplos menos positivos, mas também para os bons exemplos. E acho que essas duas regras, a de Espanha, então, para mim, é fantástica. Pá, treinou aquela equipa, não treina, nesta temporada não treina mais ninguém. Pá, e obriga a ser as coisas planeadas de outra forma e não ser trocar só por si. Chega ali a um ponto que literalmente sou denominada chicotada psicológica, é simplesmente vamos mudar por sim, porque temos que mudar. Provavelmente Portugal não estará exatamente pronto para esse tipo de regras. É pena, e digo isto com pena. E quando Mas digo lá isto, está. é para lançar aqui um pouco a discussão entre vocês os dois. Porque Obviamente. Portugal Mas é tal está coisa. tão atrasado a nível federativo relativamente a outros países que é surpreendente. Um país que é campeão da Europa, que tem tanta qualidade naqueles que estão dentro do campo, e a nível diretivo e das cabeças pensadoras, tanto deixa a desejar. Essas regras são perfeitamente válidas e aplicáveis Mas, e mudavam muita não, coisa. aí é que está, têm de ser aplicadas, não é simplesmente escrevê-las, que Com é o que agora certeza, acontece. sem dúvida Que é o alguma, que sem agora dúvida acontece. alguma. Elas agora estão no papel, algumas, mas depois não são aplicadas. Olha, quer-se ir buscar um treinador só porque sim, foi jogador, e lá está. Não está em causa a qualidade deles ou a capacidade deles. Ainda há pouco demos o exemplo de Itália, que há montes de ex-jogadores que estão lá a treinar. Sim, não, Não é não por não estou aí. a questionar a qualidade dos treinadores. O que eu estou a questionar Não é é por aquilo aí. que tu também levantaste a questão de que as regras até podem estar escritas eventualmente, que não estão na sua totalidade, como aquelas que nós aqui falamos, pelo menos não estão, mas que depois a aplicabilidade das mesmas regras deixa muito a desejar. E o Gilberto também referiu pontos similares nessa questão e que realmente o nosso atraso passa muito por aí. E isso não querendo aqui. Isto já é noutro campo, mas mais uma vez, nós cá damos demasiado tempo de antena a dirigentes e outros tantos, e depois proibimos os jogadores de futebol e os treinadores de falarem, que são aqueles que realmente importam. Sim, sim. E em vez de estarem preocupados em dar conferências de imprensa e em aparecerem, deviam estar preocupados em fazer este trabalhinho, que isso sim é para isso que eles lá estão, é organizarem, é desenvolverem o futebol, fazer o trabalho de bastidores e deixarem os holofotes e a ribalta para aqueles que realmente o merecem, que são os jogadores de futebol e são os treinadores, que são os intervenientes. Por isso simplesmente. Sim, acho que nós, Mas nisto o Gil, nem com eu, certeza. nem eu, Gilberto, discordamos de ti certamente, não é, Gil? Epá, é como eu digo, isto, e para mim isto acaba por ser um tema sensível, porque eu tenho o curso de segundo nível, consegui terminar o curso de segundo nível, mas também não faço da vida de treinador a minha profissão. Acaba por ser mais um hobby do que outra coisa, mas eu tive felizmente a facilidade de poder fazer o primeiro e o segundo nível,
E fui treinando formação ao longo dos anos e agora estou num projeto de futebol sénior a nível distrital, mas há quem não faça isto como eu fiz. Há quem faça o segundo nível com o objetivo de chegar mais longe. Uhum. Epá, e estas regras é tudo muito esquisito. Uma das novas mudanças diz facilidade para atletas de elevado nível. Porque é que um atleta de elevado nível pode ficar dispensado de tirar o nível 1, fazer logo o nível 2, e alguém que tem 5 anos de formação académica tem que ir fazer o nível 1 na mesma? Alguém que tira um curso direcionado mesmo para a área do treino desportivo, do treino de futebol. Porque há cursos académicos virados para a formação a nível do treino desportivo na área do futebol. Só que quem o fizer vai ter que ir fazer o nível 1 na mesma. Porque é que alguém, por ser um atleta de elevado nível, fica dispensado de o fazer? Não pode haver estes pesos e estas medidas. Eu, pelo menos, vejo a coisa desta maneira. Como tu disseste, ainda podíamos estar aqui mais uma hora ou duas à conversa. Infelizmente, Isto é um tema. infelizmente não é possível, mas não quer dizer que não voltemos a este título, este tema mais tarde, porque cheira-me que durante a época vamos ter mais miminhos bons para discutir, em que esta temática vai ser levantada. E queria só, Diz, antes diz, de darmos diz. aqui é que o mais incrível é que nós temos, nós portugueses, temos exemplos, os nossos treinadores vão para o estrangeiro e são campeões nas mais determinados países. Nós temos o campeão da Coreia do Sul, campeões no O Zé Vietnã, Moraes. sim, mas lemos já o Henrique Pereira não Cristo, ganhou na China muito também. anteriormente. O Vítor Ele não é Pereira campeão. ganhou na China. Na China não foi? Sim. Lá está. Os portugueses vão lá para fora. Não está aqui, mais uma vez para frisar, não está em causa a qualidade de nenhum dos treinadores. É mesmo a questão de... Acaba por ser um jogo quase desigual quando não deveria de ser. Por isso, simplesmente. Mas tal como temos muitos jogadores com qualidade, temos muitos treinadores com qualidade. E está à vista por esse mundo fora que vão para os mais variados países. O Tony foi treinar para o Irão, que não é propriamente o país Sim. mais fácil de se entrar, digamos assim, e fez um trabalho fantástico no Tractor. Portanto, Exatamente. Nós qualidade temos. Isso é indiscutível. com poucas condições conseguem fazer excelentes trabalhos. Seja Exatamente. cá, seja na China, seja onde for. Portanto, é uma questão de se alinhar realmente as linhas com que se tem que cozer, porque a qualidade, tal como nos jogadores está cá, nos treinadores também. Eu posso falar de um caso diz. que eu conheço. Um amigo chegado, que é treinador e que tem o 4º nível. E que fez formação académica desde sempre, virado para o treino desportivo. Mas ele felizmente conseguiu fazer o 4º nível. Ele praticamente nunca treinou. Em Portugal treinou, se não me engano, o tiro sem si por pouco tempo. Ele fez a carreira dele praticamente toda lá fora e continua lá fora. Ele já passou pelas Ilhas Maldivas, já passou pelo Bahrein, agora se não me engano está na Índia, que é o Bernardo Tavares. O Bernardo Tavares já uma vez foi falado num programa, até foi curioso que o Bernardo Tavares uma vez foi falado num programa de rádio pelo Bruno Carvalho, o ex-presidente do Sporting, por causa desta situação. Há tantos treinadores bons portugueses lá fora e que não pegam em grandes projetos cá dentro, porquê? Não lhes dão E oportunidade. antes de mais queria deixar aqui um abraço ao Bernardo, não sei se ele me vai ouvir, mas fica já entregue o abraço ao Bernardo. Vamos esperar que sim, era bom sinal para o podcast. Continuam lá por fora a fazer o trabalho dele em países mais que periféricos, mas onde lhe dão valor ao trabalho que ele faz. Sim, e é isso que nós temos. Qualquer profissional sente-se feliz por isso e desejamos-lhe toda a sorte do mundo e que um dia possa ver, se a qualidade se mantiver, trabalhados em mais altos voos, nunca se sabe, não é? Caríssimos, estamos a chegar à parte final do nosso podcast. Como sempre, vamos deixar um miminho para os nossos ouvintes, em que eu vos dou a palavra para trazerem a lume a alguns momentos marcantes que tenham a ver com os temas que falámos no podcast. Bruno, vou-te deixar começar.
pegava no momento marcante, isto aqui não serão propriamente momentos marcantes, mas sim falando especificamente de treinadores em figuras marcantes, digamos assim. Um dos meus treinadores favoritos, que é o José Mourinho, recordar a forma como ele começou, que foi olhado assim um bocadinho, como se costuma dizer, de esguelha quando foi contratado para o Benfica, porque era um adjunto, sem experiência, ainda por cima muito conectado com o Futebol Clube do Porto. Ele não era E adjunto, ele era tradutor, segundo as más línguas diziam. E foi isso, contratado pelo Vale Azevedo, que também é uma isso coisa. foi mais uma coisa que o próprio soube usar no devido momento. Que isso são outros 500 e outro dia falaremos nisso. E lá está, em termos de treinadores, temos vários exemplos. Queria relembrar também aqui algumas figuras que já estão afastadas, como o Quinito, que com muita pena minha, porque acho que foi sempre uma figura fantástica do nosso futebol. Tivemos também, voltando aqui um pouco ao início do programa, tivemos alguém que eu não me recordo, sinceramente, como jogador, mas recordo-me dele como treinador, que nos deixou, que foi o Dito. E queria deixar também aqui uma palavra para os familiares e amigos do Dito. Mas voltando aqui um bocadinho a animar um pouco mais a conversa, digamos assim, queria só fazer uma referência também de um treinador, uma vez que falámos na Série A, que foi o Arrigo Sacchi, porque transformou-lhe um pouco a forma de ver o futebol na altura, e que tem uma frase que há pouco tempo me relembraram e que diz muito do futebol italiano, e ele provou que isso era verdade. 4 jogadores organizados nunca vão perder para 5 jogadores desorganizados. E atenção que estamos a falar da equipa do Milan, em que os 4 organizados eram o Tassotti, o Baresi, o Costa Curta e o Maldini, que jogando organizadinhos, e ele fazia isto nos treinos, isto era um exercício que eu fazia nos treinos. Ele punha a linha defensiva devidamente organizada, e eu só dava indicações à linha defensiva. E tentava-os manter organizados. E do outro lado, o ataque fazia o que queria, estava à vontade. Lá está, os 5 desorganizados, que também era um Gullit, um Raikar, um Um Van Papin, um Basten. Massaro. Por aí, o Savicevic, eram jogadores maus, mas que no treino nunca conseguiram bater os outros 4 devidamente organizados. E pronto, são aquelas frases também que vão pensar um bocadinho às vezes, e o senhor estava um bocadinho certo na forma de ver o jogo. Pode não ser o mais esteticamente agradável, mas ganhou. Gil, Pronto, então se é para falar de treinadores, olha, vou pegar continuando na linha do Bruno, dos treinadores italianos do Milan, Fábio Capello, sem dúvida, para mim. Então a forma como ele ganha a final da Champions ao Dream Team do Barcelona, pronto, já aqui falei sobre ela, e aquilo foi qualquer coisa de fantástico, e o trabalho que ele fez sempre nos clubes por onde passou. E se formos ver o histórico do Fábio Capello, ele passou sempre por clubes fraquinhos. Foi o Milan, foi o Real Madrid, foi a Roma. Pronto, o senhor deu-se sempre ao luxo de treinar os melhores. Ainda treinou a seleção. Treinou o Juventus ainda. Foi bicampeão. Depois esses 2 títulos foram retirados por causa do célebre Calcio Caos. Mas não Sempre com acredito. platéis fraquinhos. Sempre com pontas fraquinhas, mas o senhor mesmo assim, e depois ainda acabou a carreira na seleção russa, que é uma coisa Sim. curiosa, e ainda treinou depois lembrou-se de voltar Treinou da na China. reforma, ainda foi à China fazer lá uma perninha, assinar qualquer coisa aos chineses e dizer, vamos lá explicar-vos como é que isto se faz. Mas sem dúvida foi sempre aquele seu ar calmo e sereno no banco. Era um treinador que durante o jogo raramente se via a falar dentro de campo, porque o trabalho de casa estava feito. Diz-me. Ele teve um momento que eu não me esqueço no Milan. Acho que foi a única vez que eu vi o Capello literalmente perder a cabeça, que foi com o Ibrahim Ba, o Ibu. que era um extremo direito francês, Tinha que vindo do estava no Bordeaux. banco, pô-lo a aquecer e tal, vais entrar no jogo. Ele teve 3 ou 4 minutos em campo e voltou a tirá-lo. Mas literalmente o Capello aos berros com ele,
passou-se completamente. Eu não sei o que é que o Bá fez ou deixou de fazer. O que é certo é que ele meteu em campo, nem 5 minutos ele teve em campo e tirou, mandou-o logo direto para o balneário, nem sequer sentas no banco e foi. Deve-lhe ter chamado tudo menos filho, de certeza. E lá Muito está, provável. ver o Capel, que era aquela posse sempre, calmo, Até que eu agora me sereno. lembrei disso, sempre. Mas, Foi a única vez que eu vi perder a cabeça. depois, na Roma, o homem ganha 2 títulos no mesmo ano. Em 2001 é campeão e ganha a Supertaça de Itália. Ele sempre onde passou teve resultados e sempre foi um gentleman. Inclusivamente ele quando esteve na seleção inglesa houve aquela polémica por causa do John Terry e que acabaram por tirar a braçadeira ao Terry e ele por não concordar com quem mandava ali para os efeitos era ele. E tiraram a braçadeira ao capitão dele e ele largou a seleção. Amigos, obrigado por partilharem esta noite. Eu ia para falar mais um e Não diz. Ainda temos tempo. Eu estava a ver que te esquecias desse. ia falar apesar de eu já não o ter visto treinar na sua fase áurea. O teu silêncio enganou-me, Gil. Peço desculpa. Foi o Brian Clough que conseguiu ser bicampeão europeu com o Nottingham Forest. Ele foi o primeiro Zé Mourinho. Pegando no Zé Mourinho do Bruno, se calhar o Brian Clough foi o primeiro Zé Mourinho dos treinadores, porque também era aquele tipo que dizia tudo que vinha à cabeça. O que vinha à cabeça, completamente. Fosse quem fosse como fosse, depois pegou numa equipa, foi o Nottingham Forest e foi bicampeão europeu. Fácil. E lá está, com muito também a imagem do Mourinho com os jogadores dele e era aqueles. Eram aqueles e não abdicava daquilo. Mas o outro que é vedeta, não, está aqui este que eu quero e está bom. E é isso que vai resultou. ser. E o curioso é que ele tinha uma relação muito próxima com o treinador adjunto dele. Enquanto estiveram juntos, ganharam. Quando se separaram, foi o caos. Tanto um como o outro. Exatamente. E tu falaste há bocado da história do Capel com o Ibrahim Ba, só me lembrou de uma. Tu falaste do Mourinho, eu lembro-me da conferência de imprensa do Mourinho com o Sabri. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa. Que é outro daqueles momentos brilhantes. Se bem que o Mourinho é mais dado a esses momentos do que propriamente o Capelo. Pronto, mas... Eu já não me lembro que jogo foi esse, mas há de se procurar. Porque lá está, ver o Capelo sempre super calmo, ele literalmente perdeu-a. Ali aquele saltou fora completamente. A compostura desapareceu toda e completamente. Eu acho que só faltou ele entrar dentro do campo e agarrar no Ibrahim Ba e tirá-lo de lá. Foi só o que faltou. Só não agarrou nele porque não podia. Pronto, agora sim. Já terminou. Agora parece que sim. Obrigado mais uma vez vocês os dois por estarem aqui a fazer o podcast. Esperamos por vocês na próxima semana, os ouvintes. Espero também contar com o Bruno e com o Gilberto também para o 4º episódio. E agradecer-vos pelo apoio e pela força que têm dado ao projeto. Esperamos que consigamos continuar a ir de encontro às vossas expectativas. Mais uma vez obrigado, boa noite, Gil, Bruno, grande abraço e até para a semana. Até para a semana. Até à próxima.